Creatina, suplementos ergogênicos para ganho de massa muscular, hipertrofia e aumento de força na academia. Você gosta de malhar, você se preocupa com a sua saúde, com a sua estética e quer ficar mais forte? Você toma creatina? Então, fica aí para a segunda parte da série de creatinas e suplementos ergogênicos. Se você acabou de chegar e não assistiu o primeiro vídeo, a gente está aqui na descrição, o primeiro vídeo da creatina, para você entender um pouco mais sobre o que é a creatina e os possíveis malefícios de suplementá-la. Clica aqui embaixo para entender um pouco mais sobre creatina e a minha visão, que é um tanto quanto contrária à visão usual que você ouve por aí, que você só vê benefícios desse suplemento. Então, continuando, eu estou mostrando um pouco mais dos artigos médicos científicos que mostram efeitos adversos da creatina, porque benefício todo mundo fala e eu não vou entrar nesse assunto, né? Como esse artigo sugere, apesar de ser considerado lícito e seguro pelo Comitê Internacional Olímpico, existem alguns riscos com essa suplementação. Existem artigos sugerindo efeitos adversos com a suplementação crônica de creatina, levando a sobrecarga renal e hepática do fígado e dos rins. Então eles testaram em animais de laboratório, em ratos, se a suplementação de creatina levava a induzir a resistência insulínica. E sim, como eles estão mostrando e como a gente já sabe no meio científico, não é só a glicose que estimula a insulina. Aminoácidos, ou seja, a proteína, também pode estimular a secreção de insulina. E essa hipersecreção de insulina a longo prazo pode induzir a resistência insulínica, que provavelmente não foi devidamente testado em estudos prévios sobre suplementação de creatina. E que sim, animais de laboratório sofrem de resistência insulínica e eles têm dados preliminares, sugerindo que isso também acontece em seres humanos. Uma desregulação do metabolismo da glicose e insulina. Esse outro artigo já sugere que o risco de diarreia aumenta apenas após o uso de 10 gramas de creatina por dose de ingestão. Esse artigo, publicado no Jornal de Nutrição Renal, Nutrição dos Rins, mostrou um jovem de 24 anos sofrendo falha aguda renal por suplementos para fisiculturismo. Então, sim, com esse artigo, na verdade, é um caso, não é muito relevante para a ciência, Quando você tem um caso, você começa a estudar mais, um grupo muito maior de pessoas, e aqui ele não usou só creatina, usou vários outros suplementos. Mas a gente tem que levar em consideração que viramos uma sociedade de alimentos em pó em potinhos industrializados. Ou seja, é suplemento para isso, suplemento para aquilo. Tem 1000 suplementos e o pessoal de academia toma suplementos como se fosse comida, como se fosse água. É aqueles atletas com corpos obviamente bem fortes, mas obviamente porque comem muita proteína e porque treinam. Na minha opinião, a suplementação não faz tanta diferença assim. E sem se preocupar e sem saber o que estão fazendo com seus corpos, sem saber o que está vindo naqueles pós que eles consomem. Porque mesmo nos Estados Unidos, a gente tem suplementos de açaí que vem com 2% de açaí. Ou seja, se o Food and Drug Administration não consegue devidamente regular os suplementos, imagina a Anvisa no Brasil. E o que eu acho nós não devemos julgar um livro pela capa. Por mais que uma pessoa aparente muito forte, como estão os exames dela? Como que ela está se sentindo diariamente? Como que está a saúde dela? Ela fica doente, gripada, resfriada, tem dores, inflamação, precisa de cirurgias? Porque o que eu muito vejo de muitos desses canais de profissionais de fisiculturismo que usam muitos anabolizantes, eles sugerindo realmente cirurgias constantes, problemas de saúde constantes e por aí vai. E muitos deles até mesmo julgam que realmente a vida de um fisiculturista não é a coisa mais saudável. Esse outro artigo sugerindo que existe pouca informação dos possíveis efeitos adversos da suplementação de creatina e que isso se tornou algo cada vez mais comum entre atletas profissionais e amadores. Esse outro artigo de suplementação de creatina sugere perda de cabelo devido ao aumento do hormônio DHT, de hidrotestosterona, ou seja,
Com a suplementação de creatina, você acaba aumentando a conversão de testosterona para DHT, que isso levaria um aumento da perda de cabelos. Mas, como o próprio estudo sugere, os mecanismos da creatina que levam a esse benefício ergogênico ainda não são muito compreendidos, particularmente para o DHT, e a segurança clínica a longo prazo não pode ser garantida. Esse outro artigo já sugere que, mesmo uma suplementação de curto prazo, você já vê metilamina e formaldeído, potenciais subprodutos citotóxicos, tóxicos à célula, na urina após a suplementação. Mas não existem efeitos adversos cientificamente comprovados, mas pessoas com problemas renais, com problemas nos rins, deveriam se abster do uso de creatina. E aí eu entro em outro quesito, como eu falei lá atrás, no primeiro vídeo. Quando você consome carne, peixe, você acaba ingerindo mais creatina. Então vegetarianos, obviamente, vão ter menores níveis de creatina. Só vão ter a sua quantidade endógena, ou seja, a quantidade que o próprio corpo produz naturalmente. Mas o que a gente deve considerar? Vegetarianos têm menos, onívoros têm mais. Aí a gente ainda tem a classificação de onívoros que ainda suplementam creatina. Mas toda a literatura médica e científica mostra que vegetarianos têm menor incidência de doenças crônicas como diabetes, doença cardiovascular, câncer, em até 75% ou mais do que isso. E vegetarianos têm mais tempo de vida, ou seja, têm maior lifespan and health span, como a gente chama, mais tempo de vida e tempo de vida útil. Ou seja, são mais longevos e têm menos doenças ao longo da vida. E aí, nesse artigo, eles mostraram que suplementação de creatina em vegetarianos, por eles terem menos reservas, até melhorava mais a performance do que em onívoros. Então, sim, você pode talvez suplementar creatina e pode ter benefícios, sim. Não estou dizendo que não existem os benefícios ergogênicos, mas qual é o seu foco primário com academia e atividade física? O meu foco primário é minha saúde, é meu bem-estar. Minha estética, obviamente, está em jogo? Tá. Eu sou um homem solteiro, viso atrair o sexo oposto, né? Viso atrair uma mulher para casar um dia, sabe, construir uma família. Eu viso me sentir bem quando eu chego na frente do espelho, mas não adianta aparentar bem quando você está mal por dentro, né? Ou seja, qualquer coisa que danifique minha saúde, eu nego. Fica aí até o final e também assiste o primeiro vídeo para entender toda a conclusão do que eu estou falando. Porque aí, senão você vai pegar uma parte do vídeo, vai fazer um comentário aqui embaixo. Eu peço que você já faça os comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá um like e compartilha. Mas comenta aqui embaixo, você usa creatina? Você gosta de creatina? Já usou creatina? Concorda com suplementação? Essa suplementação em massa, você vê isso como maléfico ou benéfico? Essa onda de suplementos, que é uma indústria cada vez mais crescente, que as pessoas acreditam cada vez mais. Então, por exemplo, café tende a auxiliar a prevenção da doença de Parkinson. Quando misturado com creatina, ele tem uma interação prejudicial na doença de Parkinson. E aí a gente passa para compreender o que? Muito dessa onda de suplementos, né, de academia, dessa onda de academia em geral, dietas hiperproteicas, anabolizantes, suplementos ergogênicos, é para ficar mais forte. Só que, quanto mais forte você fica, mais calorias e proteína você precisa para gerar toda aquela massa muscular, aquele tamanho. E Walter Longo, um dos maiores cientistas do mundo, publicando nos maiores jornais médicos científicos do mundo, no caso a Cell, mostrando que maior ingestão proteica animal quase dobra a mortalidade por todas as causas, ou seja, diabetes, doença cardiovascular, entre outras, e 4 vezes mais a incidência de câncer. Então, quando a proteína fosse vegetal, essas alterações eram abolidas ou atenuadas. Quando é proteína animal, realmente aumenta a sua incidência de morte. Luigi Fontana, médico de Harvard, publicando no American Journal of Clinical Nutrition, outro jornal muito importante. Restrição calórica e proteica reduz os níveis de IGF-1, que é um hormônio de crescimento, e leva à diminuição da taxa de envelhecimento e maior resistência ao câncer. Ou seja, consumir muito mais caloria e muito mais proteína
não é algo evolutivamente lógico, racional, benéfico. Ao longo de milhões de anos, restrição calórica proteica era algo natural. Agora, nessa sociedade abundante de comida, de industrializados, de calorias, de proteína, de suplementos, a gente só pensa em botar mais para dentro do corpo, quando na verdade a natureza mostra que menos é mais, a nível científico. Aí vão colar aqui vários médicos anabolizados, etc., e vão mandar para eles como se eles fossem o suprassumo da ciência. Mas a gente não está falando de profissionais da área de saúde que citam artigos. A gente está falando dos cientistas que produzem os artigos sobre saúde e longevidade, não sobre como ficar mais bombado e ficar mais fortinho para tirar a camisa no verão, mas como aumentar a saúde e longevidade humana. E aí, para finalizar, um outro artigo mostrando que o FDA, o Food and Drug Administration, a Anvisa americana, já deu várias advertências sobre a segurança dos suplementos vendidos para perda de peso, construção muscular, função sexual e energia, e os ingredientes tóxicos encontrados nesses suplementos. Ou seja, tomar muitos suplementos dietéticos pode ser maléfico às crianças, adolescentes e adultos jovens. E o mercado de suplementos apenas nos Estados Unidos gerará 57 bilhões de dólares até 2024. Ou seja, suplementos dietéticos são consumidos por pelo menos 52% da população americana, ou seja, mais de metade da população americana toma suplementos, incluindo 9% disso são crianças de até 1 ano de idade. Você tem noção do que você está... A gente está dando suplemento alimentar para crianças de 1 ano, quando ao longo de milhões de anos de evolução, até mesmo na espécie dos mamíferos, não existiu suplemento. Suplementos vendidos para perda de peso foram associados com diarreia crônica, constipação, desidratação, desequilíbrio de eletrólitos, acidose metabólica, arritmia cardíaca, infarto isquêmico e hemorrágico, falha hepática e renal. Suplementos vendidos para construção muscular têm sido associados com câncer testicular. Suplementos vendidos para função sexual têm sido associados com mudança da pressão arterial, hipomania, insônia, ansiedade, irritabilidade, náusea, dor de cabeça, perda de consciência e convulsões. Eu prefiro acreditar nos produtos da natureza. Comer banana não tem efeitos adversos, comer brócolis não tem efeito adverso, eu não como batata doce porque é cozida, mas comer batata doce não tem efeitos adversos, né, no geral. Então, eu prefiro acreditar em alimentos frescos vindo das plantas para me nutrir e fornecer tudo que eu preciso. Então, para finalizar, primeiro de tudo, antes da gente fazer a finalização do vídeo, se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as atualizações e, se você acredita em alimentação natural para construir saúde e o subproduto disso, consequência disso ser a estética, eu sugiro você dar uma olhada no meu livro de receitas Vegan Fitness e o Programa do Corpo Perfeito, nosso curso online, onde eu vou te ensinar a construir músculos de uma forma saudável, sem prejudicar a sua saúde, visando apenas sua estética. Sim, vão criticar, ele é magrinho, etc, tá falando de creatina, shape de grilo. Não, eu tava com um shape bem legal, acabei de jejuar 39 dias à base de água, porque meu foco primário não é meu shape, mas sim minha saúde. Meu shape, obviamente, é importante para mim, mas é secundário. E você escolhe, se você for do pensamento usual de academia, que só quer botar um shape bombadão, marombadão e discordar completamente disso, é sua opinião. Tá? Pode postar aqui embaixo, pode xingar também, pode elogiar, pode falar o que você quiser, mas falta dados a longo prazo, na minha opinião, sobre suplementação em geral e até mesmo creatina. Primeiro de tudo mais não é melhor no mundo da nutrição. A má nutrição pode ser excesso ou falta de um nutriente. Então, a creatina usual, as reservas naturais de creatina são em torno de 120 mmol por quilo. E com a suplementação elas vão para 160. Então você tem uma quantidade suprafisiológica de creatina dentro do seu organismo que talvez não seja tão benéfico assim
se você está pensando em saúde e longevidade a longo prazo. A lei da economia, o corpo não quer produzir ou processar mais do que necessário, ou seja, hipersecreção de insulina, ficar produzindo muita insulina porque você está pré-diabético com resistência insulínica, é prejudicial. Produzir muita testosterona, produzir qualquer coisa, ele tem um equilíbrio, que nem qualquer coisa na vida, ela vai se desgastar quanto mais ela trabalhar. Nutrientes vêm em pacotes completos, não isolados, ou seja, a gente tomar um suplemento vem com um nutrientezinho ali, só que quando na natureza não existe proteína isolada, não existe carboidrato isolado, não existe gordura isolada, não existe vitamina C isolada, não existe fibra isolada. Tudo vem num pacote nutricional que é muito importante para o equilíbrio nutricional e para o corpo entender o que ele é para fazer. Na minha opinião higienista, nada que não seja comida ou água deveria entrar no corpo humano. Um pó branco, que todo mundo sabe que pós brancos usuais não são saudáveis, ou seja, açúcar, sal, cocaína, farinha de trigo, todas essas farinhas usuais são farinhas. Você quer alimentos, cores, plantas, sabores, texturas, consumir algo em potinho, como você sabe que ali só tem creatina e como você sabe que ali tem algo benéfico à sua saúde. Eu confio na evolução de milhões de anos de plantas em simbiose com os seres humanos. E existem estudos sobre creatina e mostrando alterações epigenéticas, transgeracionais, hormonais, microbiota, metabólicas e em questões de saúde e longevidade a longo prazo. Mostrar que não tem efeitos adversos a curto prazo, para mim não prova muita coisa. Já foi feito estudos mostrando alteração de expressão de genes, de se uma pessoa tomando creatina vive mais ou vive menos, tem mais complicações de saúde. Esses estudos são muito de curto prazo para você tomar uma conclusão e ficar suplementando isso para o resto da sua vida. Ou seja, o suplemento de creatina não é nem usado há um século. O que é um século comparado a milhões de anos de evolução da raça humana? E simbiose da raça humana entre micro-organismos, plantas, porque será que isso não está afetando sua microbiota intestinal? E quase para finalizar, excesso de músculos não é algo benéfico e não é algo que a natureza nunca visou. Eu acho impressionante essas pessoas tão focadas em anabolizar que elas não conseguem correr 10 km, elas têm constantes problemas articulares, precisando fazer cirurgia nos músculos, no bíceps, etc. Porque o bíceps estourou de tanto peso que ele bota no bíceps. Como que você ia andar por quilômetros e subir em árvores da natureza se você não consegue nem com um peso tão grande assim? Eu te apresento a pílula azul e a pílula vermelha. Bem aquela alusão do Matrix, né? Do filme A Matriz. E aí você escolhe se manter na ilusão ou acordar para a verdade. É sua vida, sua escolha. O que eu estou te oferecendo pode ser visto como verdade ou pode ser visto como ilusão. Mas quem sabe não será a ciência do futuro, que ainda até o presente momento ainda não é reconhecida. Então, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 8 livros já publicados, nossos cursos online, nossos retiros presenciais e meu atendimento nutricional presencial ou online. Eu te apresentei a minha versão, a minha opinião. Você escolhe o que é melhor para você.